são aquelas variações que ocorrem em virtude da convivência entre os grupos sociais. Como exemplo, podemos citar a linguagem dos advogados, dos surfistas, da classe médica e entre Hoje, outros. gente, estamos aqui em Aracati com Dona Raimundinha, a qual tem 82 anos e eu tenho 19. E para exemplificar a variação linguística diastrática, eu trouxe alguns termos que eu utilizo no grupo social. Eu também trouxe alguns termos que ela também utiliza no grupo social dela. Então, para começar, eu vou utilizar dois termos que eu utilizo com as minhas amigas, que é incel e também cringe. Contextualizando, Ricardo, por exemplo, é muito incel e ainda é cringe. O que você acha que significa isso? Não lembro do meu tempo dessas palavras, não. Conheço, não. Incel significa que uma pessoa é lesada e cringe significa que a pessoa passa vergonha. A gente utiliza as palavras fusaca e quem tem boca vai a Roma. A palavra fusaca significa, por exemplo, os alunos na sala de aula fazem uma grande fusaca. E quem tem boca vai a Roma é a pessoa que está em busca de chegar em algum destino e aí ela não tem que desistir, ela tem que ir. Então a gente diz, quem tem boca vai a Roma. Obrigada pela participação. A variação diatópica é caracterizada através das diferenças geográficas, ou seja, diferenças relacionadas ao espaço físico, como países, regiões, estados, cidades, zona rural e zona urbana. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou fazendo uma entrevista sobre variações linguísticas. Você poderia me ajudar? Pois não? Sim, posso sim. Primeiro, você sabia que dependendo do lugar onde as pessoas moram, a maneira que elas falam pode mudar? Com certeza. Verdade. Essas mudanças se chamam as variações linguísticas regionais. Certo. É uma forma de dialeto que é muito importante para a cultura de cada região. Sim. Sabendo disso, de onde você vem? Qual é a sua região e qual é o seu estado? Eu sou da região Nordeste, né? Sou do estado do Ceará, nasci na cidade de Jaguaruana. Na cidade de Jaguaruana, né? Isso. Então você tem duas cidadanias. Sim, porque eu nasci na cidade de Jaguaruana, mesmo na fronteira, que é a fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte, entendeu? Até que eu não falo muito cearês, né? Porque o cearês, ele fala, né, muito chiado, né? Às vezes quando eu vou para o Ceará, eles até brincam que eu falo muito norte-rio-grandense, porque eles falam Aracati e eu falo Aracati. Eles até brincam comigo. Como seria a forma de falar dessas duas regiões? Olha, aqui o norte-rio-grandense, ele fala mais o ti, ele fala mais, ou seja, o sotaque é mais seco. E o sotaque cearense é um sotaque, né, mais chiado, assim, com mais malemolência, Aracati, eles falam mais assim. Dentro da mesma região existem diferentes formas de falar, não é? É verdade, com certeza, existe. Então, como seria a forma de falar dos baianos? Os baianos, é interessante os baianos, né? Os baianos têm uma malemolência, entendeu? Tipo assim com um carioquês, ô pai, eles falam muito assim, oxente, maninha, painho, né? Eles falam desse jeito. Tem um jeito dele de falar que eu acho muito legal o baianês. Muito interessante. Então, nós dois estamos no Nordeste, então somos nordestinos. Verdade. As pessoas do Nordeste têm seu sotaque próprio e sua forma de falar. Sim. Mas como seria a forma de falar de outras regiões, como por exemplo os paulistas? Ah, é verdade, os paulistas, né? Olha, os paulistas, eles falam bem interessante, né? Por exemplo, assim, o mano, tipo assim, né? Eles falam, né? E tem um pouco de gíria também, né? Tanto o carioquês como o paulistano, eles têm muita gíria, né? Tipo assim, e aí, mano, você tá ligado? Como é que tá as coisas? Tipo assim, ou assim, uma frase assim, ó. Que é isso, tio? Você tá louco, mano? Né? Ou seja, uma gíria muito louca, viu? O paulistano é legal também, o paulistano. Sim. E como você acha que os mineiros falam? Os mineiros, agora você chegou agora num estado legal, os mineiros. Os mineiros, eles falam muito assim, eles juntam as palavras, sabe? Eles diminuem a palavra, concatenam as palavras. Tipo assim, uma frase mineira assim, ó, bem interessante assim, ó. Uai, sô, me traz o trem. Um exemplo assim, ó. Ô, trem bom, isso tá bom demais da conta, sô. Exatamente. Essas mudanças se chamam as variações linguísticas diatópicas. Sim.
que são as variações da mudança de cada região do falante. Essas mudanças são muito importantes para a cultura do Brasil e para a cultura de cada região. Sim. Foi muito interessante ter essa conversa com você. Obrigado pela entrevista. Por nada. Obrigado pela participação. Precisando, se a gente puder ajudar, estamos aqui. A variação diacrônica é resultado da passagem do tempo, já que a língua está em constante modificação, pois os falantes são criativos e procuram novas expressões para comunicarem-se de forma mais efetiva. A variação diacrônica é aquela que relaciona-se com o tempo. São escritas no mesmo sentido, mas em épocas diferentes. Como as pessoas que poderiam ser entrevistadas são essa de Queiroz e a minha avó paterna, e ambos já estão mortos, vamos seguir para uma outra alternativa. Então, ao invés de adulterar o túmulo de essa ou profanar o descanso do Senhor Assis, iremos recitar o seguinte texto. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles. Eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se você, assim como eu, também não conhecia algumas expressões, como prendadas, janotas, pé de alferes ou ficar debaixo do balaio, fica a sugestão para fazer alguma pesquisa. De uma forma bem humorada, é por isso que falamos, por favor, me passe esse sal que está do seu lado, e não, por obséquio, poderias conceder-me a graça de me emprestar este tempero sódico à disposição de vossa mercê? A língua é viva, por isso sempre evolui, e, por consequência, algumas expressões acabam por cair em desuso. São as variações que dependem do contexto comunicativo, ou seja, a ocasião é que determina a maneira como nos dirigimos ao nosso interlocutor, se deve ser formal ou informal. Eu estou agora com Pedro Antônio, vou fazer algumas perguntas referentes à variação linguística diafásica. Então, a primeira pergunta é: a maneira como você fala em casa e na sua rotina é a mesma maneira que você fala em todas as situações e locais, ou você muda o seu modo de falar de acordo com o contexto em que está inserido? Geralmente eu mudo meu modo de falar dependendo com quem eu estou falando, né? Se for pessoas não do meu convívio, exige mais um português mais curto, né? E agora quando eu estou na minha família, com meus amigos, a gente usa mesmo o linguajar popular, que é o que nós estamos acostumados a falar diariamente. Segundo, para você, existe preconceito linguístico? Com certeza, até os nossos próprios amigos, né? Quando a gente fala alguma coisa errada, aí eles corrigem, né? Começam a rir, vira aquela papagaiada, né? Aquela brincadeira. Terceira pergunta, é difícil a língua portuguesa? Com certeza, eu já tenho 48 anos e tem palavras que eu nunca usei. Com certeza é muito difícil a língua portuguesa. Até pra gente falar um português correto, é muito difícil. A gente vê até pessoas, jornalistas, pessoas formadas que não conseguem escrever corretamente o nosso português. Obrigada pela sua participação. Como conclusão das observações e experimentos feitos ao redor das diversas variações linguísticas, podemos compreender os papéis que as mesmas articulam na sociedade, especialmente nas interações interpessoais. Através das variações diacrônicas, podemos entender a evolução da língua através do tempo e mudanças na cultura. Através das variações diatópicas, podemos tomar parte na cultura, vivência e realidade de diversas regiões. Através das variações diastráticas, podemos evidenciar a mudança da língua em grupos e realidades sociais. E, finalmente, através das variações diafásicas, podemos compreender as diversas formas de comunicação entre contextos formais e informais. Interessante ter essa conversa com você. Obrigado pela entrevista. Por nada. Obrigado pela participação. Aqui nasceu na fronteira. Certo. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou fazendo uma entrevista sobre...
Tá gravando ainda. Bora de novo. Assim, o mano, né? Deixa eu ver aqui se tem aqui mais alguma frase aqui. Você tá ligado? Tu tá me tirando, velho. Tipo assim, né? Eles falam, né? E tem um pouco de gíria também, né? Tanto o carioquês como o paulistano, eles têm muita gíria, né? Tipo assim, e aí, mano? A minha barriga fica muito grande, parecendo a égua. Então, peraí. Oi, gente, estamos aqui em Aracati, com Dona Raimundinha, a qual tem 82 anos.